Existe um momento na vida em que algo começa a mudar dentro de você, mas quase ninguém percebe. Não acontece com barulho, não vem com um aviso claro. Muitas vezes, nem você consegue explicar o que está sentindo. A vida continua aparentemente igual. As mesmas pessoas, os mesmos lugares, a mesma rotina. Ainda assim, algo dentro de você já não reage da mesma forma. De repente, certas conversas parecem vazias. Lugares que antes eram confortáveis passam a causar uma sensação estranha. Aquilo que antes parecia importante começa a perder força. Então surge uma pergunta silenciosa que muita gente tenta ignorar. O que está acontecendo comigo? A maioria das pessoas acredita que grandes mudanças chegam através de acontecimentos dramáticos. Uma perda, uma conquista, uma ruptura, uma grande oportunidade. Mas os pensadores estoicos observavam algo diferente. As mudanças mais profundas começam dentro da mente. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 2, parágrafo 1, que a vida é um fluxo contínuo de transformação e que resistir a esse movimento é resistir à própria natureza. Quando um ciclo da vida começa a terminar, surgem sinais. Sinais sutis que muita gente interpreta como cansaço, confusão ou até crise. Mas na verdade esses sinais podem indicar algo muito mais importante. Eles podem mostrar que uma nova fase da sua vida já começou. O problema é que quase ninguém aprende a reconhecer esses sinais. E quando a pessoa não entende o que está acontecendo dentro dela, ela tenta voltar para o mesmo lugar de antes. Só que existe um detalhe que muda tudo. Quando a mente começa a despertar, ela não consegue mais voltar ao ponto onde estava. Algumas mudanças chegam como tempestades. Outras chegam como um sussurro. Existe um momento em que algo dentro de você começa a se mover lentamente. Não é uma decisão clara, não é um plano definido. É uma sensação persistente de que alguma coisa dentro de você mudou. A rotina continua acontecendo, mas já não parece exatamente a mesma. Certos hábitos começam a perder sentido. Algumas conversas parecem superficiais. Algumas prioridades começam a parecer pequenas demais. Esse tipo de sensação costuma ser ignorado no começo. Muita gente tenta se convencer de que é apenas cansaço ou uma fase passageira. Mas os filósofos estoicos observavam esse fenômeno com muita atenção. Epiteto ensinava que a maioria das pessoas vive reagindo à vida sem observar a própria mente. Quando a pessoa começa a perceber seus próprios pensamentos, algo importante acontece. Ela começa a despertar. Esse despertar não chega com clareza imediata. Ele começa com pequenos incômodos internos. Uma leve insatisfação com a forma como as coisas sempre foram feitas. Uma sensação de que existe algo mais que ainda não foi compreendido. Esse é o primeiro sinal de mudança. A mente começa a sair do piloto automático. E quando isso acontece, uma nova fase da vida começa a se formar. Existe um momento curioso no processo de mudança interior. Aquilo que antes despertava entusiasmo começa a perder o brilho. Não acontece de uma vez. É um desgaste silencioso. Lugares que antes pareciam interessantes começam a parecer repetitivos. Conversas que antes prendiam sua atenção agora parecem previsíveis. Certos hábitos que antes davam prazer começam a parecer apenas rotina. Isso costuma confundir muita gente. A pessoa pensa que está ficando desmotivada, cansada da vida, ou até mesmo ingrata pelo que tem. Mas na maioria das vezes o que está acontecendo é outra coisa. A mente está amadurecendo. Quando a consciência começa a se expandir, aquilo que antes satisfazia já não ocupa o mesmo espaço dentro de você. Marco Aurélio refletia sobre isso ao lembrar que o ser humano evolui quando aprende a olhar para a própria vida com mais clareza. Quando essa clareza surge, a mente passa a desejar algo mais verdadeiro. Esse processo é desconfortável porque ele desmonta antigas certezas. Aquilo que antes parecia suficiente deixa de ser. Não porque perdeu valor, mas porque você mudou. Esse é um dos sinais mais fortes de que uma nova fase está se aproximando. A vida começa a pedir mais profundidade, mais sentido, mais consciência. E quando isso acontece,
a pessoa começa a perceber algo importante. O que antes parecia suficiente agora já não consegue preencher o mesmo espaço. Existe uma fase na mudança pessoal que poucas pessoas conseguem explicar com clareza. É quando você sente que já não pertence completamente à vida que tinha antes, mas também ainda não sabe exatamente para onde está indo. É como estar entre dois mundos. A antiga versão de você começa a se afastar. Certos hábitos, ideias e prioridades já não combinam com o que você sente por dentro. Ao mesmo tempo, o novo caminho ainda não está totalmente claro. Isso cria uma sensação estranha de deslocamento. A pessoa continua vivendo a rotina de sempre, mas algo dentro dela observa tudo de forma diferente. É como se surgisse uma nova consciência, silenciosa, questionando coisas que antes pareciam normais. Esse período costuma trazer dúvidas, não porque a pessoa está perdida, mas porque está atravessando um processo de transição. Epiteto ensinava que o primeiro passo da sabedoria é perceber que muitas das certezas que carregamos foram apenas hábitos da mente. Quando essa percepção aparece, a mente entra em um território novo. Nesse espaço surgem reflexões profundas. A pessoa começa a analisar suas escolhas, suas reações, seus desejos e até suas próprias crenças. Essa fase pode parecer confusa, mas ela revela algo importante. A mente começou a despertar para um novo nível de consciência, e quando isso acontece, a vida começa a reorganizar o caminho diante de você. Quando uma nova fase começa a se formar dentro da mente, algo curioso acontece. A pessoa começa a sentir vontade de simplificar a própria vida. Coisas que antes pareciam necessárias começam a parecer excesso. Compromissos que antes eram aceitos sem pensar passam a ser questionados. A mente começa a buscar mais espaço, mais silêncio, mais clareza. Não é preguiça, não é desinteresse pela vida. É um processo natural de reorganização interna. Marco Aurélio lembrava em Meditações de Marco Aurélio, livro 4, parágrafo 24, que a mente encontra força quando aprende a remover aquilo que é desnecessário. Quando a consciência amadurece, ela percebe quanto tempo e energia são desperdiçados com distrações, preocupações e obrigações que não acrescentam nada real à vida. Então surge uma nova postura. A pessoa começa a reduzir aquilo que pesa. Conversas superficiais começam a perder espaço. Complicações que antes pareciam inevitáveis passam a ser evitadas. Esse movimento não acontece por obrigação. Ele nasce de uma percepção simples. Para que algo novo entre na sua vida, muitas vezes algo antigo precisa sair. Esse desejo de simplificar é um sinal claro de que a mente está se preparando para algo maior. Existe um ponto na mudança interior em que algo começa a mudar na forma como você enxerga a opinião das outras pessoas. Durante grande parte da vida, muitas decisões são influenciadas por expectativas externas. A pessoa tenta corresponder ao que os outros esperam, busca aprovação, tenta evitar críticas. Mas quando uma nova fase começa a surgir, esse mecanismo começa a enfraquecer. Não significa que você passa a ignorar todo mundo. Significa que a voz interna começa a ganhar mais força do que o barulho externo. De repente, algumas críticas já não incomodam tanto. Certos julgamentos deixam de ter o mesmo peso. A necessidade de explicar cada decisão começa a desaparecer. Epiteto ensinava que a liberdade começa quando a pessoa entende que não controla a opinião dos outros, controla apenas suas escolhas. Quando essa ideia deixa de ser apenas teoria e passa a ser percebida na prática, algo muda dentro da mente. A pessoa começa a viver com mais autonomia. Isso pode gerar estranhamento nas pessoas ao redor. Algumas não entendem essa mudança de postura. Outras podem interpretar como distância ou frieza. Mas na verdade o que está acontecendo é mais simples. A pessoa começou a confiar mais na própria consciência do que no julgamento do mundo. Esse é um sinal claro de amadurecimento interior. Existe um momento na mudança interior em que a forma como você enxerga o tempo começa a mudar. Antes, os dias pareciam longos e quase infinitos. Muitas decisões eram adiadas. Muitos sonhos eram empurrados para algum momento no futuro. Mas quando a consciência amadurece, a percepção do tempo se transforma.
A pessoa começa a perceber quanto tempo foi gasto com preocupações inúteis, com discussões que não levavam a lugar nenhum, com caminhos que nunca fizeram sentido de verdade. Marco Aurélio refletia constantemente sobre isso. Em Meditações de Marco Aurélio, livro 2, parágrafo 14, ele lembrava que a vida é breve e que cada momento desperdiçado jamais retorna. Quando essa percepção deixa de ser apenas uma ideia e passa a ser sentida, algo muda na forma de viver. A mente começa a valorizar mais aquilo que realmente importa. Certas distrações começam a perder espaço. Certos compromissos deixam de parecer obrigatórios. A pessoa começa a proteger melhor seu tempo. Isso não acontece por pressão ou medo. Acontece porque surge uma clareza nova. A clareza de que a vida não é infinita e que cada escolha determina como esse tempo será vivido. Quando essa consciência aparece, a forma de viver começa a se transformar. Quando uma nova fase da vida começa a se aproximar, algo muda na qualidade das perguntas que surgem dentro da mente. Durante muito tempo, as perguntas são simples e práticas. Como ganhar mais dinheiro? Como resolver um problema imediato? Como agradar certas pessoas? Como seguir o caminho esperado? Mas em determinado momento, outras perguntas começam a surgir. Perguntas que não têm respostas rápidas. O que realmente tem valor na minha vida? Para onde estou indo? O que estou construindo com o tempo que tenho? Que tipo de pessoa estou me tornando? Essas perguntas não aparecem por acaso. Musônio Rufo ensinava que a filosofia começa quando o ser humano passa a examinar a própria vida com honestidade. Quando esse exame interior começa, a mente deixa de viver apenas reagindo ao mundo. Ela começa a refletir. E essa reflexão muda tudo. Porque quando alguém começa a questionar o sentido das próprias escolhas, ela deixa de viver apenas por impulso ou por hábito. Esse tipo de questionamento pode gerar desconforto no início. Algumas respostas podem não ser agradáveis. Algumas percepções podem revelar caminhos que já não fazem sentido. Mas esse processo revela algo importante. A mente começou a buscar verdade, não apenas conveniência. E quando essa busca começa, a vida nunca mais volta a ser superficial. Quando a mente muda, as relações também começam a mudar. Isso acontece porque as conexões humanas se formam a partir de afinidades. Quando seus valores, suas percepções e sua forma de ver o mundo começam a se transformar, algumas relações naturalmente passam por ajustes. Algumas conversas que antes eram comuns passam a parecer repetitivas. Certas companhias deixam de gerar a mesma sensação de proximidade. Isso não significa que exista algo errado com as pessoas ao seu redor. Significa que você está mudando. Marco Aurélio lembrava em Meditações de Marco Aurélio, livro 6, parágrafo 30, que cada pessoa age de acordo com aquilo que acredita ser correto. Quando entendemos isso, deixamos de exigir que todos caminhem na mesma direção que nós. Com o amadurecimento interior, algumas relações se tornam mais profundas, outras começam a se afastar de forma natural. Esse processo pode gerar estranhamento no início. A pessoa pode sentir que está se distanciando de ambientes que antes pareciam familiares. Mas esse movimento revela algo importante. A vida está reorganizando as conexões que fazem sentido para a nova fase que está surgindo. Antes de grandes mudanças acontecerem na vida, muitas pessoas experimentam um tipo específico de desconforto. Não é sofrimento profundo. Também não é exatamente tristeza. É uma inquietação. Algo dentro de você começa a dizer que certas coisas já não podem continuar da mesma forma. A rotina parece apertada demais para quem você está se tornando. Esse incômodo não aparece para destruir sua estabilidade. Ele aparece para provocar movimento. Musônio Rufo ensinava que o crescimento humano exige enfrentar aquilo que nos desafia, porque é no desconforto que a mente encontra espaço para evoluir. Quando esse incômodo surge, muitas pessoas tentam abafá-lo com distrações. Mais trabalho, mais entretenimento, mais ocupações para não pensar. Mas esse impulso interno continua voltando. Ele aparece como vontade de mudar algo, de aprender algo novo, de reorganizar a própria vida. Esse desconforto é um sinal importante. A mente começou a perceber que existe um potencial que ainda não foi explorado.
E quando essa percepção surge, permanecer exatamente no mesmo lugar começa a parecer impossível. Em algum momento da mudança interior, surge uma habilidade que transforma completamente a forma como a pessoa se enxerga. Ela começa a observar a própria vida com certa distância. Situações que antes eram vividas de forma automática passam a ser analisadas. A pessoa percebe padrões que antes passavam despercebidos. Certas reações começam a parecer previsíveis. De repente fica claro que muitos comportamentos foram repetidos durante anos sem questionamento. Epiteto ensinava que o primeiro exercício da mente disciplinada é observar seus próprios pensamentos antes de agir. Quando essa prática começa a surgir naturalmente, a consciência muda de nível. A pessoa começa a perceber como reage diante de críticas, frustrações e expectativas. Começa a identificar escolhas feitas apenas por hábito ou por pressão externa. Essa observação cria algo poderoso: liberdade. Porque quando alguém passa a enxergar seus próprios padrões, ela também passa a ter a possibilidade de mudá-los. Esse é um momento decisivo no processo de transformação. A pessoa deixa de ser apenas levada pelas circunstâncias e começa a assumir responsabilidade pela própria vida. Existe um tipo de coragem que não faz barulho, não aparece em gestos impulsivos nem em decisões dramáticas. Ela nasce de forma tranquila dentro da mente. Depois de perceber seus próprios padrões, suas escolhas e suas prioridades, a pessoa começa a sentir uma firmeza nova. Não é arrogância, não é desafio ao mundo. É uma clareza silenciosa sobre o que faz sentido continuar e o que precisa ser deixado para trás. Marco Aurélio lembrava em Meditações de Marco Aurélio, livro 7, parágrafo 16, que a força do caráter não se revela em grandes discursos, mas na consistência das escolhas feitas todos os dias. Quando essa coragem aparece, algumas decisões se tornam inevitáveis. A pessoa começa a dizer não para aquilo que antes aceitava apenas para evitar conflitos. Começa a proteger sua paz mental com mais firmeza. Essa postura não surge de um impulso momentâneo, ela surge de um entendimento mais profundo da própria vida. E quando essa coragem silenciosa se estabelece, a pessoa começa a perceber algo importante. Ela não precisa mais provar nada para ninguém. Ela apenas precisa viver de acordo com aquilo que reconhece como verdadeiro. Quando a mente amadurece e a pessoa começa a enxergar a própria vida com mais clareza, surge um impulso natural de construção. Não é apenas vontade de mudar, é vontade de criar. Algumas pessoas começam a pensar em projetos que nunca haviam considerado. Outras sentem desejo de reorganizar completamente a forma como vivem. Algumas percebem que querem desenvolver algo que tenha mais significado. Esse impulso não surge por ambição vazia. Ele nasce de uma percepção simples. A vida não foi feita apenas para repetir padrões. Musônio Rufo ensinava que o ser humano encontra realização quando suas ações refletem aquilo que considera verdadeiro e justo. Quando essa compreensão aparece, a mente começa a buscar coerência entre pensamento e ação. A pessoa começa a desejar uma vida mais alinhada com aquilo que acredita. Esse chamado pode se manifestar de várias formas: um novo caminho profissional, uma mudança de prioridades, um projeto que expressa valores mais profundos. O importante não é o tamanho da mudança. O importante é que a pessoa começa a construir uma vida que faz mais sentido para quem ela se tornou. Chega um ponto na transformação interior em que algo se torna impossível de ignorar. A antiga versão de você já não consegue sustentar a vida que existe hoje. Certas atitudes começam a parecer incoerentes. Algumas escolhas deixam de combinar com aquilo que você aprendeu sobre si mesmo. Aquilo que antes parecia normal passa a gerar desconforto. Não é desprezo pelo passado, é reconhecimento de crescimento. Epiteto ensinava que o progresso da mente acontece quando a pessoa percebe que precisa abandonar velhos hábitos que já não correspondem à razão. Esse momento pode ser desconfortável porque exige honestidade. A pessoa percebe que algumas partes da sua antiga identidade foram construídas apenas para se adaptar ao ambiente, agradar expectativas ou evitar conflitos. Quando essa consciência aparece, surge uma decisão silenciosa: continuar vivendo como antes ou permitir que uma nova versão de si mesmo assuma o controle. Esse momento marca uma fronteira clara.
A vida antiga já não encaixa mais. Depois que a mente muda, algo curioso começa a acontecer na própria vida. Pequenas coisas começam a se reorganizar. Certas oportunidades aparecem de maneira inesperada. Algumas situações que antes pareciam bloqueadas começam a se resolver. Pessoas diferentes começam a surgir no caminho. Esses movimentos não acontecem por acaso. Quando a mente muda, as decisões também mudam. E quando as decisões mudam, o caminho que se forma diante da pessoa também começa a se transformar. Marco Aurélio lembrava em Meditações de Marco Aurélio, livro 10, parágrafo 16, que o ser humano participa ativamente da construção do próprio destino através de suas escolhas e de sua forma de interpretar o mundo. Quando a consciência amadurece, a pessoa passa a agir com mais clareza. Ela começa a evitar ambientes que não fazem sentido, começa a aceitar desafios que antes evitava, começa a tomar decisões mais alinhadas com aquilo que acredita. Essas escolhas parecem pequenas no início, mas aos poucos elas reorganizam o caminho da vida. O que antes parecia confuso começa a ganhar direção. Existe uma verdade sobre as novas fases da vida que poucas pessoas compreendem no início. As mudanças não surgem para destruir aquilo que você construiu. Elas surgem para revelar quem você pode se tornar. Durante muito tempo, a mente tenta manter tudo como sempre foi. A rotina parece segura, as escolhas parecem previsíveis, e a ideia de mudança gera medo, mas a própria natureza da vida é transformação. Marco Aurélio lembrava em Meditações de Marco Aurélio, livro 4, parágrafo 36, que tudo no universo está em constante mudança, e que resistir a esse fluxo é lutar contra a ordem natural das coisas. Quando uma nova fase começa a surgir, muitas pessoas interpretam os sinais como confusão, crise ou perda de direção. Na realidade, esses sinais indicam crescimento. Eles mostram que a mente está amadurecendo, que a consciência está se expandindo e que a pessoa já não consegue viver da mesma forma que antes. Nenhuma transformação acontece sem que algo antigo seja deixado para trás. A versão antiga de você cumpriu seu papel. Ela foi necessária para que você chegasse até aqui. Agora existe apenas uma pergunta que define tudo. Você vai tentar voltar para quem era antes ou vai permitir que a próxima versão de você mesmo apareça? Porque toda nova fase da vida começa exatamente assim, com a coragem de aceitar que a mudança já começou.